aí um olhar para saneamento, que envolve aí um olhar para a estrutura das cidades, que também impacta muito no desenvolvimento dos mosquitos e na transmissão dessas doenças, não só a Zika, mas outras doenças transmitidas pelo Aedes. O Ministério da Saúde está empenhado no enfrentamento dessa epidemia, acho que a gente tem trabalhado incessantemente, apesar de todas as mudanças que tivemos aí ao longo desse processo, né, de um ano para cá, tanto no que se refere às pesquisas, quanto no que se refere ao diagnóstico, ao desenvolvimento de novas tecnologias de diagnóstico, à reestruturação de vigilância, mudança na estratégia, na lógica de vigilância e principalmente com a estratégia de ação rápida que permitiu fazer a triagem desses bebês suspeitos de microcefalia que estavam aí na rede, e com as estratégias de ação rápida foi possível identificar um número maior de crianças e encaminhar para a estimulação precoce o quanto antes. Acho que o enfoque da transmissão sexual tem sido bastante valorizado agora com investimento em pesquisa relacionada à persistência do vírus Zika nos diferentes fluidos corporais. Isso é uma linha que a gente tem investido e acho que pela primeira vez, não sei se os senhores já viram, a campanha desse ano tem um olhar e traz a informação sobre a transmissão sexual do Zika para inclusive valorizar essa forma de transmissão, apesar da gente não ter ainda esse conhecimento de que percentual, que fatia de toda a transmissão que a gente tem hoje é atribuível à transmissão sexual. Acho que no ponto de vista na esfera mundial, a epidemia também trouxe muitas questões, principalmente no que diz respeito às ações de controle vetorial. Acho que tem um olhar hoje da Organização Mundial de Saúde para construir uma resposta global de controle vetorial, com uma proposta de levar isso para a próxima reunião da Assembleia Mundial da Saúde, porque é uma questão que todos os países têm que ter um olhar e reforçar suas ações de controle vetorial. A OPAS tem uma resolução recentemente aprovada, também voltada para as doenças, para as arboviroses, e além disso, acho que a gente tem um envolvimento de instituições, não só no Brasil, mas na esfera global, diferentes instituições parceiras investindo, colocando cada vez mais recursos para a pesquisa em controle vetorial, com busca de novas tecnologias, já que a gente enxerga aí hoje, no nosso dia a dia do trabalho dentro do país, as limitações que a gente tem hoje com as estratégias de controle vetorial existentes. Então, existe uma busca aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma busca por novas tecnologias de controle vetorial e novas formas de utilizar as tecnologias que a gente já tem. E mais do que nunca agora com caráter cada vez mais urgente. Apesar da OMS ter retirado o status de emergência de importância internacional, que a gente mantém aqui no país o nosso status, né, de emergência em saúde pública de importância nacional, já que isso dentro do país hoje ainda está nesse nível de alerta e de situação. Bom, e acho que por fim eu gostaria de parabenizar, né, o grupo por essa organização, por essa reunião aqui. Acho que é um momento que a gente precisa cada vez mais unir forças, identificar pontos de articulação entre as diferentes instituições e estabelecer parcerias e pontos de melhoria do trabalho. Espero que a gente tenha um dia longo de trabalho bastante produtivo. Muito obrigada, Ana Carolina. E eu agora passo a palavra a Lourdes, do Unicef. Me desculpe, eu não estava sequer te vendo, Lourdes. Não há problema. Bom, bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa aqui, em nome da doutora Débora Duprá, Procuradora Federal do Direito Cidadão, doutor Jaime, do UNFPA, a doutora Nadine Gasma, da ONU Mulheres, doutora Aide, né, da OPAS, nossa parceira, e todos as colegas aí do Ministério da Saúde e dos Direitos Humanos. Em nome do representante do Unicef, Gary Stahl, e da doutora Cristina Albuquerque, que por questões de saúde não pôde estar aqui conosco, mas estou aqui para também participar durante esse dia de trabalho. Estamos muito felizes por poder participar, estarmos juntos com
as agências, né, que estão atuando na defesa dos direitos, né, de mulheres, né, de crianças e dos adolescentes, especialmente, são as pessoas que têm sido mais afetadas pela questão do Zika, né? Bom, só algumas palavras, né? Também queria cumprimentar todos vocês que estão aqui presentes e as pessoas que estão prestigiando também essa audiência, esse dia de trabalho. No final deste encontro, eu vou apresentar assim, alguns resultados já de um trabalho que o Unicef vem fazendo, junto com todos os parceiros. Agradecer a doutora Nadine, da ONU Mulheres, que já não está mais aqui, mas em nome da Letícia, que tem acompanhado, né, o projeto Redes de Inclusão, e também a Lisiane, que também tem acompanhado pela OPAS, o Ministério da Saúde, que tem estado junto conosco nesse trabalho diário que a gente tem feito, não apenas um trabalho à distância daqui dos gabinetes, mas indo no território, porque esse contato tem sido muito, muito efetivo. Para mim, eu me sinto privilegiada de ter desenvolvido durante 8 meses um trabalho de campo, um trabalho de contato direto com essas mulheres. Então, são muitas histórias. E eu vou mostrar um pouco no final desse encontro, já alguns resultados desse trabalho e que tem enriquecido muito a nossa proposta de indução de políticas. Eu penso que nós temos que nos aproximar um pouco mais dessas mulheres, de onde elas estão, para que a gente possa, de fato, saber, entender o que elas, de fato, que elas mais necessitam, né? Para que a gente possa realmente direcionar políticas públicas que estejam mais próximas da realidade. Só para também não tomar muito tempo, porque eu sei que já estamos um pouco, né, atrasados, quero dizer que o trabalho, né, da missão do Unicef, que era sempre na defesa dos direitos, né, de criança, adolescente, mas de que se não tem por trás uma família, esses direitos não são garantidos. Eles não terão a efetividade que terão se as mulheres também não estiverem, e essas famílias, não somente as mulheres, mas a gente tem também advogado muito pela presença também dos pais, né? Nessa ação especificamente que essas mulheres têm vivido no dia a dia, e que os pais, eles também têm um papel muito importante, e a gente precisa de sempre fazer também essa defesa da presença dos pais. E para além até das crianças, né, que hoje o encontro aqui é relacionado à questão especificamente da síndrome neurológica, e sim a microcefalia, mas no projeto Rede de Inclusão, o que foi desde o princípio, né, pactuado com todos os parceiros, foi da necessidade também de incluir as crianças com deficiência. Essas crianças, elas têm, entendeu, os seus direitos e elas necessitam ser incluídas. Então, essa é uma janela de oportunidade para que a gente faça a defesa também dessas crianças, porque elas só são percebidas depois que elas se tornam adultas. Porque enquanto criança, elas não têm direito ao acesso à escola, quer dizer, elas têm até o direito, mas elas não conseguem esse acesso. Então, essa é uma defesa que a Unicef vem trabalhando por trabalhar com populações, né, em situação de vulnerabilidade, indígena, quilombola, negros, né? Então, são essas pessoas que muitas vezes elas não conseguem o acesso a esses direitos que são para todos, que seja na saúde, na educação e na proteção. Outra questão, só para finalizar, dizer que nesse projeto Rede de Inclusão, o trabalho que tem sido feito tem sido da intersetorialidade, para além de ele trazer um passo a mais na indução dessas políticas, um passo a mais para efetivar direitos, tem sido fortalecido a gestão. A gestão tem sido fortalecida localmente nos 2 municípios onde estamos fazendo essa atuação mais presencial. Então, quero dizer que nós estamos, pelo menos, já em 1/3 do projeto, ele finaliza em setembro, mas já conseguimos alguns resultados e que nós estamos conseguindo aproximar mais essas mulheres. Eu acho que esse contato realmente tem sido bastante efetivo para que a gente possa, inclusive, redirecionar algumas ações em que a gente
havia planejado, mas que a gente está percebendo que tem algumas questões que as mulheres estão nos dizendo que é necessário ser feito, que elas, de fato, necessitam. E isso eu acho que ainda precisa dar um passo a mais no sentido dessa garantia dos direitos dessas mulheres. O que a gente está fazendo um pouco com essas famílias, mas não é o suficiente para a garantia dos direitos das mulheres. Então, eu queria agradecer. E, por fim, só gostaria de dizer, deixar aqui com uma reflexão, acho que durante o dia, que tem sido muito tímida a ação relacionada à prevenção, ao uso, né, de preservativos, a questão da transmissão sexual. Eu acho que, eu estou colocando isso, acho que para a nossa reflexão aqui, para todos nós, mas pouco tem sido, de fato, falado e divulgado e mobilizado a sociedade em torno disso. Essa é uma questão muito séria e que eu acho que a gente está deixando, talvez, né, passar despercebido, porque a informação lá na ponta não chega, não está chegando com relação a que isso é uma verdade, né? E eu penso que é urgente fazer esse trabalho. Eu acho que se a gente tem um papel importante a fazer do ponto de vista de garantia do direito dessas mulheres, é fazer um investimento, uma campanha mais efetiva que, de fato, alcance, eu não falo nem só campanha, mas a informação. Eu acho que já foi colocado aqui na mesa, e isso é possível ser feito. É possível ser feito. O Unicef fez um trabalho, desde o princípio, iniciou na Força Tarefa, com relação aos municípios que hoje eles fazem parte de um conglomerado de municípios que chama o Selo Unicef. Eles fazem um trabalho de 4 anos para alcançar metas definidas, e uma das 18 ações que foram colocadas no último ano foi a questão da prevenção, da mobilização e a prevenção do Aedes aegypti. Essa ação foi a 4ª ação mais realizada pelos municípios. Então, significa que, se houver um foco, um trabalho efetivo, é possível. Hoje, esses municípios, inclusive, já receberam o selo Unicef, e essa foi uma das ações que foram mais trabalhadas nos municípios com relação à prevenção. Muito obrigada. Obrigada, Maria de Lourdes. Eu vou encerrar essa mesa. Eu acho que nós temos que recordar sempre que o propósito dessa reunião é nós chegarmos ao final com alguns encaminhamentos muito concretos. Isso aqui não é um mero exercício intelectual, né, uma veleidade intelectual. Nós vamos, ao final, termos propostas concretas. Então, eu agradeço a todas e todos e espero, enfim, esse investimento nosso no dia de hoje para podermos chegar de fato, a algumas medidas que, enfim, de alguma maneira façam face a esse quadro grave que vivemos. Obrigada. Desculpa, para a segunda mesa eu já vou chamar minha colega queridíssima Natália para coordenar, e ela, a partir daí, convida todo mundo. Obrigada. Vamos ver. Bom dia a todos e a todas. Gostaria logo de iniciar convidando aos expositores para virem compor a mesa, o senhor Carlos Frederico Campelo, de Albuquerque, representante da OPAS-OMS, a senhora Ana Carolina Silva Santelli, coordenadora-geral do Programa Nacional de Controle de Dengue, do Ministério da Saúde, e a senhora Vera Baroni, representante da Uiala Mucagi, Sociedade de Mulheres Negras de Pernambuco. Bem, gostaria de agradecer ao convite da PFDC para estar coordenando hoje essa mesa, saudar a todos os componentes da mesa na pessoa da minha conterrânea Vera Baroni. E aí, como a gente já está bem atrasada, eu já vou passar a palavra para o primeiro expositor. Eu vou seguir aqui a ordem que me foi passada, certo? Então, já passo a palavra ao senhor Carlos Frederico Campelo de Albuquerque. Onde você quiser, é livre. Fica melhor para você. Fica. Não sei se você tem apresentação, alguma coisa assim. Acho que tem.
É aqui? Tem um auxílio técnico aqui. Não, se me disserem, eu faço. Cadê? Deixa eu desligar. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a presença de ter sido convidado para expor sobre esse tema que, bem, foi um desafio tentar não fazer um spoiler aqui de outras apresentações, né? Tem a apresentação da Ana Carolina, e já do Ministério da Saúde, que vai falar muita coisa de epidemiologia, vai ter também o pessoal de saúde da criança falando na próxima mesa, então a gente tentou fazer um recorte, mas esperamos estar aí, vamos estar dispostos também depois na mesa de responder perguntas também, qualquer coisa que fique em aberto. Bem, mais um pernambucano na mesa, né? Também sou pernambucano. Eu vou começar falando, a gente usa para o desenho desse problema, né, da escola do pessoal da Bahia, ainda que foi o desenho da dengue que agora se transcende para essas novas arboviroses, né? Para a gente sempre levar em conta, apesar no tema não apareceu aqui diretamente, né, o quão importante está a nossa organização social, os nossos determinantes sociais em cima desse tema, né? A gente vai falar muito aqui da questão de controle de vetores e tal, mas para em nenhum momento a gente pensar que isso tudo está envolto, né, por esses determinantes, né, que é nesse contexto também, certamente, algumas pessoas vão poder estar expondo. Já falaram aqui dos clusters que foram encontrados em Recife, né, que coincidem com leishmania e doenças assim que estão batendo, né, assim, claramente determinantes e perpetuadores da pobreza. Essas outras doenças também estão se encontrando microcefalia nesse contexto, né. Mas, bem, a gente vai ver outras questões da tríade, né, a questão do vetor, características dos vírus que ainda está sendo descoberta a cada momento, né, e também alguma questão sobre o próprio hospedeiro, né, e a nossa questão de vulnerabilidade, né. Bem, esse é um quadro da Glória Teixeira, pessoal lá da Bahia. Bem, o nosso marco de trabalho foi atualizado e sempre querendo se aproveitar, evitar começar do zero, né? Então, se pensando em um trabalho do que a gente vinha fazendo em relação a dengue, que era a principal arbovirose transmitida pelo Aedes, né, e usar esse marco no trabalho de controle, né. Então, evitar essa visão muito pontual de como fazer o controle, né. Então, a gente pensa uma questão própria de gestão, fazer esse negocinho para cá, ficar vendo, né. Tem uma questão central de gestão, que eu acho que aqui a gente pode... Obrigado. Que a gente pode trazer bem nessa discussão, né? Questões a serem levantadas para uma resposta que vai na questão da epidemiologia, né, sua vigilância, né, pensando em todo o desafio que requer uma vigilância que foi pensada inicialmente para uma doença com pouca gravidade ou nenhuma, né, se esperava o Zika, um rash, sem febre, de 2 dias. Essa foi a expectativa quando foi detectado. Em cima disso, se pensou uma vigilância para o país, né, e agora está tendo que se adequar a responder detalhes que se precisam saber, né? Então, esse componente de vigilância epidemiológica é algo que a gente tem que trabalhar muito num contexto de transmissão simultânea de dengue, chikungunya, zika, né? E zika com componente de transmissão sexual, que também tem que ser monitorado, e chikungunya com componente de cronicidade da doença, que também é uma novidade entre as doenças transmitidas por mosquito. Você tem uma delas que perdura por meses, né? Então, essa questão de prevalência da doença não era uma característica anterior. Então, junto com essa bola de neve, a gente ainda tem mais essa característica e tem que se adaptar para essa realidade, né? O manejo integrado do vetor, esse é
um componente-chave, que aqui a gente vai falar de algumas agendas de melhoria de novas tecnologias, né? Um componente de gestão do ambiente, estou falando aqui dos componentes técnicos que circundam realmente a estratégia de gestão integrada, né? Que é um componente, muitas vezes, por não se tratar diretamente do setor saúde, essa sua governabilidade, muitas vezes ele fica meio solto, né? A gente tem que trazer isso para a pauta, né? Atenção ao paciente. Nesse tema agora, acho que é o que está mais em pauta, né? Com razão, né? Assim, a declaração de emergência foi decorrente do grau de gravidade, né? que gerou as malformações, né? A questão de laboratório, então, em cima do que a gente tem hoje, né? Um país endêmico para outra enfermidade com coincidência espacial, né? Com vírus de alta circulação da mesma família, ou seja, os problemas de diagnóstico presentes no Brasil são muito amplos, né? Foram criados agora diagnósticos, né? Então, muitos diagnósticos serológicos têm cruzamento, então, um positivo pode não ser um positivo para a Zika, né? Pode ser um falso positivo, né? A demanda de um diagnóstico molecular que tem uma carga de tecnologia, de laboratório, de pessoal extremamente capacitado para conseguir realizar. Então, esse é um desafio também a ser desenhado nessa estratégia, né? E agora a gente está pensando a questão da vacina para a dengue e também agora já tem os recursos, já começou grandes pesquisas para uma produção de uma vacina para a Zika, que a expectativa é longa, né? Tem parâmetros de segurança muito bem estabelecidos para a formação de uma vacina, né? Então, nada vai sair assim a curto prazo, né? Tem um período mínimo aí, intransponível, acredito, de 3 anos, né? Bem, esses seriam os componentes técnicos da resposta, eixos transversais da resposta do marco de trabalho, né? Que é a investigação operacional. Isso vai ser nossa pauta, né, nas questões, principalmente das investigações de controle vetorial. Eu acho que a próxima mesa vai falar das investigações, né, da transmissão sexual, né, do estudo nos fluidos corporais que estão sendo conduzidos em território nacional, né. Comunicação para mudança de conduta, que também entra nesses eixos transversais, que também está tendo um grande investimento na questão de uma nova abordagem que envolva mais a sociedade e ela se apodere dos seus direitos e também dos seus afazeres para ter uma medida mais preventiva, né? E fatores facilitadores de advocacy, mobilização de recursos, alianças estratégicas, né? Aqui a gente está tendo um bom exemplo disso, né? Desenvolvimento de capacidades, monitoramento e avaliação, né? Esse componente de monitoramento e avaliação, essa semana mesmo, né, vamos ter um processo, né, avaliativo aqui dentro das macro-regionais do Brasil, né? A Alpes vai estar acompanhando, é uma reunião com todos os estados, falando exatamente como é que eles estão, não só epidemiologicamente, mas em nível de resposta, né? Em termos de mobilização, acho que essa assertiva decisão do Brasil, né, de continuar com uma emergência de importância nacional, né, e deixando claro que a retirada da importância internacional veio com um apêndice, né, ela se falando que agora cabe uma medida de você trazer para dentro do seu programa, né, não mais uma ação tão grande de campanha, mas uma ação mais sustentável em resposta à situação em nível global, né? A nossa realidade, né, nossos números de incidência são superiores ao restante do globo, né? Trouxe aqui alguns documentos marcos, né, que é a Estratégia de Gestão Integrada para Controle e Prevenção da Dengue nas Américas, que foi o documento citado na atual Estratégia de Gestão Integrada de Arbovirose, né, que é esse documento aqui. Esses documentos, essas figuras que estão aqui aparecendo, tem um hiperlink, a apresentação vai estar aí, você clica nele e aí baixa o documento, vai lá no site que diretamente onde sai o PDF deles, né. Bem, aqui um pouco do histórico, não vou gastar muito tempo nisso, mas essa matriz de trabalho, ela já vem sendo construída há um tempo, já teve vários processos avaliativos, né, culminando hoje nessa matriz que eu mostrei agora há pouco, né,
E, neste ano de 2016, sai uma atualização em termos de uma estratégia de gestão integrada das arboviroses, né, trazendo esse conceito de não se olhar unicamente dengue, ou unicamente zika, ou unicamente chikungunya, mas realmente ter esse olhar integrado, né, visto que são enfermidades que vão estar aí no mesmo ambiente, com o mesmo vetor, mesmas ações de controle vetorial, né, respeitando as particularidades do Zika, né, e as particularidades de chikungunya da sua cronicidade. Bem, macrodeterminantes, nessa situação que a gente está trabalhando, né, 84% da população em áreas urbanas, né, por que eu estou falando isso? O vetor, ele é urbano, né? O Aedes aegypti, ele tem essa característica, né? Mais de 15 milhões de pessoas sem acesso à água encanada em áreas urbanas, a questão realmente do armazenamento presente na nossa realidade, né? O que leva à necessidade de armazenar e risco de proliferação de vetor, né? E pouco mais de 50% das cidades não têm destinação adequada para o lixo, né? Então, realmente os resíduos aí também facilitando focos de proliferação, né? São alguns macrodeterminantes na questão vetorial, temos outros macrodeterminantes também que atuam nessa situação que a gente está vivendo, né? Aqui um pouco da nossa situação em termos de dengue, para a gente conseguir pensar o que significa o começo de uma epidemia, né? Assim, nunca começa com 1 milhão, né? Mas na década de 80, aqui a gente estava em termos de número de casos para dengue e com os patamares que a gente está alcançando hoje em dia, né, possivelmente é uma realidade para as demais arboviroses. Aqui como é que a gente vai, se você for juntando as décadas, né, como é que a gente está em termos de milhões, né? A gente já alcançou 10 milhões de casos nessa última década. A distribuição do vetor, né? Aqui a gente só tem detectado como vetor ativo o Aedes aegypti, né? Mas na Ásia, em outras regiões do globo, o Aedes albopictus também é vetor da doença e ele também está presente na nossa região, no nosso país, né? Mas o que se preocupa, a gente se preocupa mais com esse cenário daqui, do Aedes aegypti. Né, um pouco da sua distribuição, né? Essa é a realidade da chegada do Zika. A gente vem 1 ano antes, né, sendo atropelado por uma epidemia de chikungunya devastadora, né, com essa característica de cronicidade, que quem já acompanhou esses casos realmente é assustador o grau de dor, sofrimento, incapacidade, né? Então, a região é atropelada por isso em 2014, em 2015, final de 2015, vem a surpresa com o Zika. Então, essa é a nossa realidade, né, em termos de arbovirose na região, que está mostrando como foi rápida o seu espalhamento, né. Aqui vamos entrar um pouco aqui a questão de Zika. Acho que o Ministério vai falar bem sobre a sua distribuição no país e os seus dados, né. Aqui, a questão da síndrome de Guillain-Barré associada ao Zika, né? Essa foi, além da alta carga econômica, né, um tratamento desse, ele supera 180 mil reais, um tratamento, se a gente pensar só no impacto econômico. Agora, a pessoa completamente debilitada, acamada e um risco real de convalescência e óbito, né? Isso já se tinha estudos, né, sobre a sua correlação, né? Então o Brasil já começou a usar ano passado unidades sentinelas em cima onde tiver aumento de síndrome de Guillain-Barré, a gente vai usar isso como proxy para Zika e tal. Acho que o Ministério vai falar com mais detalhes sobre esse trabalho, né? Falando um pouco das estratégias de controle, né? Tem algumas estratégias de rotina, né, no marco do manejo integrado de vetor, que já vem sendo aplicado, né, e busca de ser aprimorado, que é a visita casa a casa pelos agentes de controle de endemias, né. Então, a expectativa é que nessa visita se tenha uma troca, né, do setor público com
a residência mesmo das pessoas, e ali já possa ter um primeiro grau de informação. Então, acho que esse grupo de trabalhadores, nessa rotina de trabalho, acho que é uma ferramenta que deve ser pensada quando se fala no que foi citado aqui na mesa, de passar comunicação, né, independente não só vetorial, mas também sexual, passar informação. Acho que esse grupo, essa estratégia que já existe no país, tem que ser pensada e aproveitada nesse contexto, né? Levantamento de índices, né, ou seja, se faz um mapeamento dos tipos de criadouro, né? Semana passada foi até anunciado, né, como é que está o índice de alguns municípios que fazem esses indicadores. Esse tem uma característica importante para as medidas de comunicação, né, visto que você vê diferenças regionais, né? Então, por exemplo, no meu estado, você consegue ver que tem uma porcentagem elevada de armazenamento de água como um importante criadouro, né? Você vê em outras regiões ambientes naturais que acumulam água. Isso são medidas de comunicação diferenciadas, né, que devem ser aproveitadas, essa informação, né? E o índice larvário como um proxy, né, de regiões onde estão claramente aparecendo muitas larvas por residência, né? Envolvimento da comunidade na questão das campanhas, né? Então, tem os 2 dias de mobilização, né? O Brasil, na região, é quem conta com 2 dias, tem um prévio às chuvas e um no meio. Agora, eles faz 2 anos que eles jogam praticamente para o pico da epidemia, foi março, uma campanha também mobilizadora nesse sentido, né? Destruição de focos, que é exatamente na visita domiciliar já tem essa ação, né? E o incentivo para a comunidade também participar disso, na sua própria casa e nos espaços coletivos, mas também tem um aporte dos agentes comunitários nessa atividade, e um controle larvário, né, que atualmente está se usando o piriproxifem, que é um análogo de hormônio juvenil, né, que tem características muito interessantes, que é a questão da persistência no ambiente, a baixíssima toxicidade, né, ele é uma linha mais moderna de ativos com potencial larvicida, né, que não afeta tanto a mamíferos, nenhuma questão desse sentido. Então, em comparação com o que se utilizava antes, ele é bem mais seguro, né? Em períodos de alta transmissão, ações de nebulização de inseticidas, que essa ação de nebulização, ela visa matar o vírus que está dentro do mosquito, né? Então, onde se deve passar ou fazer isso é onde está tendo caso, né? Seria a melhor escolha dessa estratégia, né? Em fevereiro desse ano, em cima de toda essa emergência que o Brasil estava vivendo, né, foi feita uma reunião conjunta, a OPAS teve uma participação, foi realmente capitaneada pelo Ministério da Saúde, a gente apoiou em trazer algumas pessoas e alguns aportes na agenda de trabalho, né, que era exatamente buscando aperfeiçoamentos em termos de controle vetorial, né. Daqui saíram 3 grupos, né, grandes de estudos. Um para se pensar já na incorporação. Pensando em incorporação, isso requer você fazer piloto e guias para isso poder ser incorporado pelos níveis locais, que é exatamente nessa fase que está. Saíram 4 estratégias. Um é mapeamento de risco, que é exatamente você priorizar, né, as áreas que mais estão sendo afetadas e não espalhar a sua força de trabalho de forma igualitária por todo o território, mas uma noção de equidade na hora de focar esforços, né? Então, tem um grupo da Fiocruz Rio de Janeiro, né, por subsídio do Ministério da Saúde, fazendo, né, aperfeiçoando essa estratégia de mapeamento de risco. Tem uma outra estratégia chamada ecobiosocial, que ela trabalha numa forma ampla com a escuta da realidade local e lideranças sociais, como se deve dar as ações de controle, onde se deve priorizar, e aumentar até a
as taxas de cobertura, de aceitação e todos esses temas que melhoram a eficácia das ações, né? Tem uma estratégia de autodisseminação larvária, que é exatamente usar o mosquito para fazer a disseminação desse inseticida, né? E a pulverização de inseticidas residuais é uma ação bastante conhecida para leishmaniose e para áreas de malária e está sendo adaptada para o uso para dengue, né? Em termos de gestantes, entrou como novidade o uso de repelentes. Por que isso é novidade? Porque, pela primeira vez, o setor público ele pensa numa ação, né, de proteção individual, né? Isso não é uma característica do manejo integrado de vetores. Dado a gravidade das consequências, você pensou, bem, nesse caso, vale a pena incentivar ações de proteção individuais, não apenas ações coletivas, né? E pelagens, né, de portas e janelas, ações que já foram utilizadas para malária, se adaptando aqui para o Aedes, né? Outras linhas de pesquisa, pensando aqui na linha epidemiológica, os estudos de caso controle, né, toda a demanda de saber qual era a causalidade realmente, né, isso agora já está respondido, né, da relação do Zika com a microcefalia e com a e expandido, né, para a síndrome, a questão das calcificações, as questões oculares, né, e morfológicas. A corte de gestantes, né, para a gente ter exatamente essa resposta de qual o risco real de tendo o Zika, as suas consequências, né. Acho que daqui a 2 semanas vai sair publicado um artigo-chave da ação preliminar da Corte do Rio de Janeiro, né, com dados realmente bombásticos, né, supera 40%, né, as gestantes que foram confirmadas laboratorialmente com Zika, as suas crianças algum problema com algum espectro, né, e mostrando que a microcefalia nessa corte está menor, né. A questão da vacina eu já falei, a questão de avanços no diagnóstico, né, isso inclui o mapeamento genético, né, saber realmente todo o mapa do Zika, como é que esse vírus, quais são suas características em relação à distribuição, e são etapas que favorecem melhores diagnósticos, melhores vacinas, né? Então, no controle vetorial, além desses pilotos que eu já falei, tem a questão da Wolbachia, que é um endosimbionte, uma bactéria, que faz com que o vetor, o mosquito, caso tenha essa bactéria, ele perde a sua capacidade, ou diminui significativamente sua capacidade de transmitir o dengue, já foi comprovado aqui o Zika também, e o chikungunya também. O controle vetorial também saiu como avanços em pesquisa em estratégias do inseto estéreo, você joga mosquitos não férteis no ambiente, né, eles copulam e não têm filho, e com isso a população vai abaixando, né. Também para essa estratégia de diminuir a população, tem os mosquitos transgênicos, pesquisa que está acontecendo na Universidade de São Paulo, né? E o BTI é um biolarvicida que o Brasil já usou outras vezes, só que a novidade é que a Fiocruz lançou um BTI com certo grau de residualidade, isso torna mais possível o seu uso, visto que você não precisa estar retomando sua aplicação constantemente, né? Bem, esse é o marco do nosso trabalho em cima do manejo integrado de vetores, cujo seu conceito é uma noção de eficácia e de eficiência, né, o processo de tomar de decisão racional para o uso otimizado dos recursos para o controle de vetores. Então, a gente tomar a decisão, combinar essas estratégias de forma mais custo-efetiva, né. Esses documentos também estão todos à disposição, né, visto que eu só tenho mais 40 segundos, 30 segundos, né? Temos um site que fala sobre isso, né? E temos ações de controle jurídico, eu acho que isso era importante, acho que nessa casa, né, as legislações que apoiam as ações de controle vetorial, né, o programa já tem um marco sobre um guia sobre isso, né, legislações em questão de resíduo também são muito determinantes, né, o Brasil antes da resolução de destinação adequada de pneus, né, esse recipiente, ele correspondia a mais de 50% dos recipientes que tinham Aedes, e hoje em dia ele não alcança mais 20%, né. Aqui era só exemplificando como é que funciona o mosquito transgênico, né? O site está aí, quem clicar tem acesso a esse paper que explica como é que funciona uma ação de transgênica. Esse aqui é o Bacillus thuringiensis relens da formulação da Fiocruz, né? O
BR3, né? As ações comunitárias têm a estratégia ecobiosocial, projetos de mobilização, tem algumas guias próprias para isso, né? O controle químico, esses são os inseticidas usados atualmente, que são análogos de hormônio juvenil, né, e algumas tecnologias de otimização de inseticida de uso espacial, né. As telas, né, essas telas podem ser impregnadas ou não com inseticida. Se elas forem impregnadas, sua eficiência aumenta, visto que se ele entrar em contato, o vetor morre, né. E bem, esse uso, para ter uma forma otimizada, né, tem um mapeamento de prioridades, que agora está sendo estudado claramente, os melhores indicadores, que envolvem os indicadores